Mas eu acho que mudou agora, eu tô pegando as coisas, então tamo lá. Depois vou escrever direitinho. Tá? E se pedir, tem um jeitinho de fazer isso no Discord aqui mais interativo. Inclusive para as pessoas que não estão aqui, né? Sim, é isso que eu ia falar. Que E aí, também. pra. Não, que também pode ser. Às vezes quinta-feira seja um péssimo dia para essas pessoas, que aí Sim. elas não vêm e talvez um outro dia fique melhor, né? Eu sei que para Bianca, que é uma das antes, esse era um horário mais complicado para ela. Ela estava tentando mudar Aham. o dia, tanto que nas primeiras duas atividades ela não pôde participar. Uhum. É, Pelo jeito hoje também, não. mas O, mas bem, mas assim, a gente a gente vamos acertando, né? sim, aí a gente manda também Uhum. esse quiz com os horários para ver o que é para tentar encaixar todo mundo, mas como a gente já falou nas primeiras aulas, desde nas aulas passadas, né, que todas as atividades vão ser gravadas, né, Uhum. as reuniões síncronas, então, caso alguém precise ver, queira ver o que a gente discutiu, a gente envia. Só da semana passada que ficou com baixa qualidade Uhum. e a gente ficou com uma qualidade pior de som, estava muito fragmentado e tal. Uhum. E a gente pediu, bom, e a gente pediu para as pessoas tentarem fazer sem fazer a atividade da segunda semana e aí depois a gente envia o vídeo, né? É, mas como a gente não tem desde o início a gente não tem as datas muito duras, né? Muito rígidas. Sim, Então isso não vai atrapalhar tanto assim essa, né, tipo, a pessoa pode deixar para outra semana e tudo mais. sim. É, Tem uma outra coisa só para lembrar, assim, como a gente está gravando, e aí às vezes nem todo mundo que está aqui vai pedir o vídeo. Para quem não está matriculado na disciplina, quem está fazendo como estudante especial, obviamente tem uma flexibilidade até maior para entregar as atividades, né? Para os sim, estudantes matriculados, tem também uma flexibilidade, mas isso tem um limite, porque a gente tem que fechar as notas e tem que mandar no sistema, né? sim, Então, sim, não dá para atrasar tanto, né? Pelo menos, porque senão vai ficar com uma avaliação pior, né? Porque não vai entregar algumas atividades. sim. Ah, mas assim, mesmo para os estudantes, e aí esse recado agora é para os estudantes, para os alunos especiais, e mas assim, não demora muito, não vai entregar as coisas lá para fevereiro, É, que a gente vai estar também com outra demanda, né? A gente vai sim, estar fazendo outras coisas. Então, a gente vai estar menos focado. Então, se a pessoa quer, eu estou falando isso por conta, sei lá, do certificado que a gente vai dar, que a pessoa concluiu tantas atividades, ficou teve frequência tal, ficou com a nota tal no curso tal, né? Então, não tem problema, pode fazer depois e entregar, mas aí o que eu estou dizendo é, se demorar muito para entregar, a gente também a gente vai estar com outras demandas, então a gente também não vai ser tão rápido e o certificado vai ficar pronto, né, para as pessoas. Então, mais isso assim, né? E tem uma flexibilidade, pode entregar, mas assim, ah, pode gerar outras consequências se alongar muito esse prazo de execução, né? sim. E sem contar que também a curva de aprendizado fica prejudicada, né? Porque você vai acabar acumulando muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? E aí Sim. você É, acaba não aprendendo tanto quanto seria legal. Você não aproveita tanto, né? sim. É, eu eu não sei
É, eu tenho, na verdade, duas coisas para falar. Depois eu abriria para vocês perguntarem, para a gente conversar, tá? A primeira é que eu vi que você, da semana um, uma boa parte já fez a tarefa, postou lá, legal, as respostas foram bem legais mesmo. É basicamente pra gente brincar um pouquinho de programação, né, de uma maneira mais lúdica e juntar ali, que às vezes até com repassar para alguma pessoa, sei lá, adolescente, algum uma outra pessoa que queira brincar um pouco também, né, bem lúdico. E outra coisa é o Surreal. Tá, o Surreal ele deu problema para várias pessoas, eu vi que deu problema. O problema que está dando é um problema de autenticação no Google Docs. Ele não está conseguindo. É mais ou menos como se você não tem a opção de editar, né? Mais ou menos isso. E aí o que eu vou. Será que é o que aconteceu, semelhante ao que aconteceu comigo do outro ano? Eu acho que não, porque pode ter acontecido uma. Eu tenho que olhar. Eu não consegui olhar Tá. com cuidado ainda para dar uma resposta definitiva. Sim, não, tudo bem. Mas basicamente, é, eu vou. Eu falei isso na outra aula, mas eu falei meio por cima. O Surreal ele tem lá o exercício, ele vai guiar o aluno para fazer as tarefas, mas no final das contas depois ele vai postar isso dentro de uma planilha do Google Doc, tá? E aí depois eu pego da planilha do Google Doc e faço a correção. Aqui, então, no final, o problema que está acontecendo está justamente na parte da João Bosco. Seu microfone está aberto. É. Não. Carlos, Oi, Gustavo? Carlos. Oi. Pode falar. Saiu. Tá. O que eu queria falar pra vocês é que eu não tive tempo ainda nessa semana de mexer, porque eu tenho que descobrir o que foi que deu errado ali. Da última vez, quando foi o Marcelo, o problema tinha sido na autenticação mesmo. Eu vi aqui que várias pessoas conseguiram mandar. Não sei se foi a mesma pessoa que mandou várias vezes, porque eu preciso descodificar isso aqui. E aí eu vou trabalhar nisso eu acho que na semana que vem eu já consigo ter a resposta, tá? Pra acertar isso e aí eu gravo, se for um caso, eu gravo um videozinho rápido, meio man-baby aqui pra acertar pra vocês. Tudo bem? Carlos, Oi, tudo bom? Boa noite. boa noite. Então, te contar a minha situação. Eu tinha instalado todos os programas e não tinha chegado para fazer atividade. Eu estava na Uhum, semana 2 olhando lá e tinha deixado para fazer aquela atividade lúdica depois. Até terminei uma delas, estava terminando a do Angry Birds. tá bom. Aí eu desinstalei meus aplicativos, porque todo mundo estava dando erro, para auxiliar um colega. Aí eu fui instalar tudo de novo. E aí o RStudio ficou dando erro, que eu estava movimentando ele de pasta. Eu tive um problema, não consegui fazer nada. Não consegui fazer a primeira atividade inteira, não consegui fazer da terceira semana. Na Tá. segunda semana não tem atividade, né? Uhum. Não tem, né? Não, não. Não, Da segunda semana seria só o teste. não certinho. Aí
a terceira semana, eu e meu colega tinha instalado o notebook dele e ele também estava dando o mesmo erro. Aí eu tô vendo mensagens aqui no chat sobre como configurar, só que eu tô muito, muito fraco para mexer nisso. Aí se. A gente tentou instalar aquele pacote que você falou em Deeplir. DPL, não é? Deeplir. Então, eu instalei, tentei 2 vezes, não deu certo. Aí eu já não sei como é que eu faço mais. Então calma. Calma, não é só você, tá? É justamente isso que eu vou ter que investigar agora. E assim, eu vou ter que ver o que acontece normalmente, que aconteceu da outra vez. O Surreal, ele usa outros pacotes para poder fazer essa comunicação com o Google Docs. E então tem uma camada que é o Surreal, outra camada que é o Deeplir, outra camada que vai ser o que vai ligar com o Google Docs. Então eu tenho camadas aí de programação. De vez em quando, um desses pacotes atualiza. Ou então, o próprio Gmail, né, o próprio Google atualiza lá a maneira de acessar, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência. Vai acessar o e-mail e mudou alguma coisa lá na carinha do e-mail. Mudou uma coisinha qualquer lá e a gente olha e fica, ih, caramba. Então, pode ter acontecido isso. Para que eu consiga dizer o que foi que aconteceu e dar a solução, eu preciso fazer um trabalhinho aqui de investigador. Preciso testar algumas coisas e ir atrás da mensagem de erro, ver o que aconteceu de fato. Porque essa mensagem que aparece, né, erro 403, permissão negada, é bem cara de ser as permissões do Google. Então alguma coisa está lá que não está permitindo. Às vezes pode estar atualizado a política de usuário, política de alguma coisa e não está indo. Eu preciso fazer alguns testes aqui. Eu tinha testado, mais uma vez, eu tinha testado no mês passado, falei, tá funcionando do mesmo jeito que sempre funcionou, não vou ter problema. Aparece esse tipo de problema. Tranquilo, mas aí no caso, como eu fiquei atrasado 3 semanas, bem dizer, provavelmente vou ficar a quarta se eu não conseguir instalar perfeitamente. Aí a gente não vai ser penalizado, vai conseguir Não, não, mandar todas as atividades, né? não, Pra não. você ainda. Assim, o que eu recomendo fortemente é que você siga o que tá nos vídeos, no conteúdo, tá? Então se você conseguir ter Não, o R instalado e você conseguir repetir o que está nos vídeos no teu computador para ir treinando, os exercícios você vai ver que não, é então, eu tinha feito igualzinho você pôs no vídeo. Aí eu segui aquele vídeo que você mandou primeiro, depois do instalação do Surreal. Mas consegui o primeiro, eu vi que tava algumas coisas diferentes, mas continuei. Fui continuando, dando run sempre. Aí tinha dado certo. Aí lá você falava para colocar o número de matrícula. Aí eu pus o número da minha matrícula. Dei o run lá, coloquei o e-mail, tudo. Aí depois eu vi na terceira semana que você tinha mandado a gente colocar o número, o nome aqui é, do, do Discord. Aí eu falei, não, vou desinstalar isso tudo, vou juntar com o menino lá e vou tentar ver se a gente dá conta de fazer junto. E aí acabei que eu me atrapalhei e não dei conta. Aí eu vou rever os vídeos, vou seguir o mesmo passo a passo e conseguir fazer de novo. tá. Mas, Aí mas assim, eu. mais o que eu tô falando assim, por exemplo, na semana 3 a gente falou, como é que as operações matemáticas, operações com matrizes, né? Tem aqueles que eu coloquei, deixa eu ver. O vídeo 11, 12, 13, 14 e 15, né? Então, como essa semana aqui eu não vou conseguir consertar isso antes de terça-feira, porque mudou tudo aqui, tem um monte de coisa. Eu recomendo que vocês tentem repetir o que está nesses vídeos de conteúdo, né? Esses vídeos aqui que
eu falei, tipo, o 11, 12, 13, 14, 15. E aí tenta dar uma olhada aqui nessa. Eu tenho uma sessão aqui, quanto mais treino, melhor. Dentro da possibilidade de vocês, com o tempo que vocês têm, tá? Não é nada obrigatório, não é para entregar nem nada, é só para praticar mesmo, para dar uma aprofundada um pouquinho mais. Tem aqui alguns tutoriais, cada um deles vai levar aí 20 minutos, meia hora, talvez um pouco mais, para vocês treinarem o conteúdo da semana, tá? As coisas para entregar dos Reels, vocês vão perceber que agora tem bastante coisa. Mas lá pro meio e pro final do curso não vai ter mais tanta atividade assim, tá? E essas atividades, elas são meio que autoguiadas. Então, assim, se você aprendeu sequências numéricas ou matrizes agora e for fazer depois da atividade daqui a um mês, a atividade do Surreal, ela é quase que um reforço, uma recordação, tá? Porque ela vai voltar e te apresentar um monte de coisas de novo para você fazer. Então ele acaba servindo como um reforço, pode ser até uma estratégia interessante de fazer um pouco depois, tá? Mas fica tranquilo, ninguém vai ser penalizado, principalmente porque no fim das contas esse erro aí essa falha, né, das coisas aí tá no meu pedaço que eu teria que ter certificado que estava funcionando, tá? Mas não pode ficar tranquilo que penalizado ninguém vai ser, tá bom? Certinho, Carlos. Obrigadão. Nada. E aí, o que eu... Carlos. Oi, fala, Marcela. Não, pode continuar. Depois eu só queria fazer uma pergunta, tá bom? Tá Aí bom. eu volto. Talvez seja agora. Vamos lá. Então, o que eu tinha pra falar era isso. Eu peço desculpas a vocês pelos transtornos de ter instalado, não conseguido e tal. Isso poderia falar que isso ajuda o aprendizado, ajuda mesmo, mas não era agora que era para vocês quebrarem a cabeça com esse tipo de coisa. E agora eu vou abrir para vocês para perguntas que vocês tiverem, dúvidas que vocês tiverem, tanto sobre o que eu acabei de falar, mas coisas do R também, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram, que ficou com dúvida, ou querem que mais alguma orientação, tá? Então quem tiver pode, Marcelo, acho que você já tem, né? Então pode falar, Marcelo. Boa noite, Carlos, de novo. Boa noite. Eu queria saber, eu não sei se realmente foi eu, mas assim, no início eu fiquei com muitas dúvidas lá na hora de instalar, mas eu acabei conseguindo depois, né? Eu até mandei um print aqui no chat, na verdade, e eu consegui. Aí eu fiz o teste, talvez foi até eu que mandei mais de uma vez, porque tava dando erro, aí depois eu consegui, e eu queria que você conferisse isso, por favor. E aí, depois que eu comecei, né, a fazer as atividades, que a primeira lá era o básico, não sei, eu não lembro os nomes, na verdade. E aí, quando eu chegava do tipo 98%, 92%, não sei, eu às vezes fazia alguma coisa errada, e aí dava o erro, e eu não conseguia terminar a atividade. E aí, para eu fazer de novo, para continuar, eu tinha que iniciar de novo. E se desse o mesmo erro, geralmente não salva, né, no console. Ele limpa, só salva o script, né? Aquele lá de cima. E eu queria saber quando dá esse erro e eu não sei a resposta para conseguir prosseguir, né, e finalizar a atividade e te enviar essa atividade, o que eu posso fazer? Você está dizendo erro de você não acertar a resposta? Às vezes eu não acerto a resposta e dá, tipo assim, algum erro, sabe? Aparece lá um erro mesmo, indicando alguma coisa, por exemplo. E aí quando eu tento retomar, por exemplo, tentar outra resposta,
aí parece que o comando ele já não absorve, sabe? Aí dá erro de novo. Tá. Eu acho que eu. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim. Então, esse erro, eu tô olhando aqui o que você me mandou, tá? O que tá aqui na conversa mais pra cima. Você mandou um print Esse aqui erro aí eu acho que eu até consegui resolver, porque esse erro aí foi o erro de de não ter o enviar o duplicate. e-mail e o teste. Aham. Aí o teste eu consegui enviar. Só que a atividade da terceira semana, que são várias atividades, certo? Sim. Que você passou. Aí eu comecei com a primeira. Tava indo super bem. Só que aí chegou no final e eu não consegui. Porque alguma coisa eu fiz errado. Às vezes algum sinal, alguma Uhum. vírgula. E aí deu erro. Só que esse erro eu não consegui retomar. Eu tive que iniciar de novo. E às vezes, se eu conseguisse chegar no mesmo ponto e não acertasse, ele dava o erro de novo e eu Sim. não conseguia finalizar a atividade de te enviar, sabe? Tá. Então, tem duas coisas. Primeiro que o Surreal tem essa história de você basicamente ter que acertar para poder concluir, né? Para poder passar. Se for um erro de resposta, então assim, ele estava esperando que você colocasse A igual a 2. Se você colocou qualquer outra coisa, o Surreal vai ficar te insistindo para acertar. Tá? Vai lá, tente de novo, vai ter umas mensaginhas meio motivadoras. Isso é um. O outro erro pode ser um erro de sintaxe, então um erro de escrita, ou um erro do próprio R. Esse segundo tipo de erro, para acertar ele, eu acho mais fácil vocês tirarem um print e postarem aqui, ou na própria semana. Né? Acho que na própria semana até melhor, assim, para ficar mais resumido, porque depende do que está escrito. E principalmente, Tá bom, eu vou mandar então. tá, porque o que eu tenho para dizer é o seguinte: o R, de todas as linguagens que eu conheço, o R é o mais amigável para te dizer o que você errou. Então as mensagens de erro dele são bem instrutivas, assim. Ele é bem fofoqueiro nessa história. Se for uma coisa, então esse é o segundo tipo de erro, né? Um erro de programação mesmo. Do primeiro, que é, eu não sei a resposta, né? Tem algumas perguntas que são de alternativas, por exemplo, A, B, C e D, mais ou menos, né? E aí você não acerta e vai tentando. Tem um comando que até aparece no primeira vez que você roda o shrill que ele aparece para você, que é o skip, né? Que é pular. SKIP é uma funçãozinha, né? Aí abre parênteses, fecha parênteses. Com essa função você pula a questão, tá? Ela vai ficar como Tá pulada bom. depois no sistema. Quando mandar o login para mim, vai aparecer que ela está pulada. É, mas não tem muito problema. Não, até onde eu me lembro, essa parte das respostas mesmo, da parte pedagógica, digamos assim, não tinha muitos problemas. Eu só fico apreensivo de você pular, porque daí vai ficar um tema que você não aprendeu, tá? Uhum. Mas eu É, vou tentar fazer de novo, e aí com mais tempo, é, e qualquer erro, assim, se voltar a dar o erro de novo, o caso que aconteceu, eu mando um print, então. E tá, aí outra coisa que eu queria saber, é se toda vez que eu estivesse começando um teste, eu teria que informar o meu ID, né, sim, o meu nome, sim, todas as vezes, né? Tá certo, né? Eu ter tá que certo. escrever todo dia. Entendi, então tá bom. Uma coisa vou aproveitar a tua pergunta para dizer o seguinte: toda vez que você inicia, né, joga lá o surreal, ele vai te perguntar como é que eu devo te chamar. Se você colocar um outro nome ali, ele aceita, tá? Ele vai rodar de novo. Só que aí pra mim vai aparecer tipo dois alunos, sabe? Vai aparecer dois alunos diferentes na hora de eu concatenar esses dados. Então, Eu ia perguntar isso. é,
Tem como mudar agora? Então, se você mudar, pode. Vai, você ainda não enviou pro de verdade. Mas na hora de eu contar aqui vai ficar meio. Vou ter que ficar prestando atenção. Então, assim, não É recomendo porque que. eu coloquei o número de matrícula. Tá, Eu não não. vi que era pra colocar o outro. Não, tudo bem. Dá pra mudar, mas assim, me avisa, tá? E não fica mudando muito não, senão aí o trabalho pro meu lado vai ficar um pouquinho maior agora, tá? Ou então bota o login o que você quer que seja definitivo, e se você fez só um, faz de novo. Assim, também pode ser uma saída. Se você fez muitos, é só me dar um aviso que aí depois eu junto, tá? Mas não Eu só é. tentei fazer o teste e não Tá, consegui enviar. tá, não, tudo bem. Então assim que corrigir, assim que eu conseguir corrigir a falha, aí você usa um do começo ao fim, tá? Tá bom. Que aí fica mais fácil para que eu consiga visualizar isso e não ter problema, tá? É, mas e uma coisa interessante disso, que nem o Gustavo tava dizendo, é que no mesmo computador eu consigo ter mais de um aluno usando. Então, assim, se você está dividindo o computador com alguém, cada um pode enviar o seu, tá? Vai fazer de novo, né? Sei lá, tá fazendo em dupla. Cada um vai fazer o seu, né? Então vai ter que repetir, mas não precisa instalar em outro computador ou em outra coisa. É só mudar lá o nome do início que, para mim, envia esse nome de início do jeito que você escreveu, tá? É uma das vantagens desse jeito que tá aí. Tem mais alguém com alguma outra dúvida, alguma outra coisa? Além do Surreal, Eu alguém? tenho uma dúvida. Diga. Bom, boa noite Boa a noite. todos aí. Então, eu tava fazendo passo a passo Acho que eu cheguei até a aula 12. Uhum. Teve uns problemas, eu consegui resolver no chat com o pessoal, Que bom. mas eu fiquei com uma dúvida, que assim, teve um passo ali de criar uma área de trabalho, mudar o diretório, né? Uhum. Eu achei melhor setar o diretório para uma outra pasta, porque ia ficar mais fácil para mim. Então eu joguei dentro do RStudio essa pasta. E só que aí eu percebi que bom, dentro dessa pasta vai ter aquele file do RHistory. Uhum. E só que o Surreal também vai ter um documento, um arquivo RHistory também. Ele não vai Sim. conflitar nada. Então, ele vai sobre. Se você estiver rodando dentro da mesma área de trabalho, ele vai adicionar um ao outro, tá? Eu criei duas pastas diferentes. Tem uma pasta do Surreal e uma pasta a Sim, parte que eu criei. mas aí que Tipo, tá. O que você tem que olhar é onde que você está usando essa área de trabalho, porque você pode ter criado as duas pastas, mas na hora de rodar tá rodando em cima de uma só. hum, Para saber isso, é aquela função getWD, tá. tá? Então assim, eu não sei qual que é a pasta que está escrevendo o RHistory ou qualquer coisa parecida. Eu tenho dúvida Uhum. de para qual pasta está indo esse resultado. Depois, quando a gente for falar de exportação de dado, exportação de planilha, ou importação também isso acontece. Hum. Eu não sei para qual pasta do computador ele tá exportando, né? É esse getWD. Ele que vai me dizer qual que é o diretório de trabalho, né? O Working Direct, enfim, a pasta de trabalho. Entendi. E aí ali você checa. Eu digo isso porque assim, trabalho com R há muito tempo, e ajudo pessoas com R há muito tempo, e é um dos erros mais comuns você falar, as coisas estão em pastas separadas, porque o arquivo .r está em pastas separadas, o arquivo
do Excel tem pastas separadas, só que por um descuido na hora de abrir o RStudio ou de setar alguma coisa, você está rodando em cima de uma outra pasta, de uma outra área de trabalho. Tá? Por isso que eu até falo que eu prefiro, ao invés de abrir o RStudio e abrir o RStudio primeiro, depois lá File, Open e abrir o .r, né, o script, eu prefiro abrir o script direto. Ir lá em cima do link, apertar com o botão direito e pedir para abrir no RStudio, porque daí esse setwd e getwd, né, que são os dois comandos aí para ver as áreas de trabalho, já estão certos. Eu não tenho como dar conflito. Então, Beleza. mas aí já entra numa coisa de estilo e maneira de fazer. Tá, basicamente assim, eu tenho esse jeito de fazer, que é o jeito que eu tô acostumado e não vai dar muito erro. Agora vai ter gente que vai ter outra maneira, vai pensar de outro jeito e tal. O que eu recomendo fortemente é que vocês se acostumem, pelo menos agora no início, depois não precisa mais, de checar esse diretório de trabalho, qual é o diretório de trabalho que vocês estão lidando, para pegar o costume e também para saber para onde está indo os arquivos e para onde você está trazendo. Porque um dos problemas é que se você tiver é que você pode sobrescrever o arquivo, tá? Então assim, se você tiver numa pasta e pedir para exportar, sei lá, resultados.txt e nessa pasta tiver já um resultados.txt, o R não vai te perguntar se você quer substituir ou não. Ele já vai substituir automaticamente. Daí você perde o arquivo antigo. Dependendo de como for, tudo bem, não tem problema. Mas se você não tiver noção exata do que você está fazendo, você pode ter perdido aí um resultado que você levou um tempão para fazer. Tá? Entendi. Beleza. Valeu. E aí vai do estilo, da maneira que você gosta de fazer. Tá bom? Mais alguém? Professor, boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma sugestão para esse erro que aparece do 403 da permissão negada. Uhum. Diga. Que eu acredito que seja talvez seja, né, alguma parte na hora de selecionar as permissões. E aí, para o pessoal que teve esse problema com esse erro, poderia entrar lá na conta do Google e remover o acesso de terceiros, dos aplicativos terceiros. No caso, ele é acho que é Today, Verse, App, Pacotes, alguma coisa. E aí tentar novamente. Tá. Remover O acesso dele, que ele pede. Uhum. E aí depois tentar novamente. Lá na conta do Google tem essa parte de remover esse Tá. acesso de aplicativos. É com você conseguiu fazer, né? Eu consegui fazer o primeiro. Tá. Tá. Eu vou testar algumas coisas e vou ver isso também. Tá? Muito obrigado. Já vou adiantar uma coisa, que assim, vários pacotes do R, na verdade o R tem vários pacotes que linkam com o serviço do Google. Então dá para fazer tipo mapa no R usando a base de dados do Google. Por exemplo, dá para traduzir texto no R usando o Google Translator, tá? Diretamente da sessão de trabalho, por exemplo. Para cada um desses tem uma API, né? um aplicativinho para você usar. E aí tem umas soluções, tem umas coisas assim. Quando eu comecei a usar isso, era tudo mais simples. Agora o Google botou umas barreiras, acho que para evitar abuso, mas também para cobrar os usos dessas coisas. Muitas dessas coisas agora o Google cobra às vezes o uso, né? E ele está sempre atualizando as políticas de
de usuário, né? Então tem que ficar meio esperto. Eu vou ver remover acesso e vou ver se funciona. Assim que eu tiver uma solução que funcione direitinho, eu mando para vocês, tá? E aqueles que já enviaram, eu vou extrair os dados da planilha e ver o que vocês enviaram, se deu certo. E assim que tiver isso, eu já coloco aqui também. Ok? Beleza. Eu acho que eu enviei o teste 2 vezes nesse erro que tinha dado. Eu acho que eu acabei mandando 2 vezes. Tá, não, eu tenho um jeito aqui de ver Eu tudo. também. De ver tudo de uma vez só e aí eu já vejo e publico por aqui. Na verdade, acho que eu vou começar por aí. Tá? Pra ver se quem conseguiu mandar, quem não conseguiu, essas coisas todas. Porque eu acabei de ver que tem bastante coisas dos últimos dias enviados. Então pode ser que tenha enviado e tenha aparecido o sinal de erro, pode ter. Enfim, vou ter que trabalhar aí de Sherlock Holmes pra conseguir fazer isso. E vocês não estão vendo, mas o meu celular que é Android agora começou a resolver falar comigo. Acho que eu tô falando mal do Google, ele acordou. Se vocês ouviram aí o bip é do celular. Mais alguma dúvida, algum comentário? Eu tô para fazer mais vídeos. Se vocês olharem no canal do YouTube, tem 50 vídeos mais ou menos. E aí a gente vai trabalhar com esses vídeos durante o curso. E eu tô pra fazer mais alguns vídeos lá para as últimas semanas ainda, assim que eu tiver um tempinho. Mais mão na massa e mais assim resolver coisas específicas. Então se alguém tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa para fazer, né? Assim, seria legal isso aqui, entre em contato e a gente vê. Tá? Como eu falei agora, tipo, de fazer um mapa, ou de converter latitude e longitude para local para longitude e latitude, por exemplo, que é uma coisa que eu já fiz e é bem interessante. Eu posso ver mais daqui a algumas semanas, né? Tentar fazer um videozinho curto, um vídeo tutorial dessas coisas e acrescentando lá no canal, tá? Eu tenho um vídeo de filogenia lá na frente, para quem quiser já dar uma olhada. Ele tá meio, a solução tá meio datada, mas funciona bonitinho. E então eu sempre ouvi vídeos para vocês, tá bom? Ah, legal. Só uma pergunta. Depois que terminar o curso, você vai manter o canal do Discord? Ou O servidor do vai. Discord, sim. A ideia, como eu falei lá no começo, essa já é a quinta vez, acho que eu dou esse curso, quinta ou sexta vez. A segunda vez que eu tô dando EAD. E aí eu tô pensando em usar o servidor de Discord como uma maneira dos alunos se encontrarem, tá? Então os alunos Ah, da outra vez que eu dei o EAD ainda estão aqui. Eles só estão com uma função diferente, estão marcadinhos de vermelho para não dar confusão aqui. Mas eles estão lá naquele, se vocês forem lá para cima, né, aqui no menu esquerdo, canais de texto geral, bugs do sistema, dúvidas sobre R e essa cafeteria. E aí grupos de estudo, né? Tem aqui todos esses outros canais estão abertos para eles também. Então minha intenção é que depois, quando acabar o curso, eu, vocês já têm acesso, né? Mas vocês ficariam com acesso ao material sem problema nenhum, tá? E aí a próxima vez que eu der esse curso também eu usaria mais ou menos o mesmo esquema. E os vídeos do YouTube são abertos. Estão abertos, né? Só um dos Surreal, um outro que é de correção, assim, que eu acabei não deixando aberto porque era muito específico. Mas a intenção é de que ficar aberto e aí eu vou oferecendo esse curso outras vezes. Eu gosto de oferecer esse tipo de curso. E assim que eu for colocando outro material, outras coisas assim, eu vou atualizando lá. Então, se vocês quiserem
continuar acompanhando, depois o curso fica legal. Quiser sugerir esse material para outras pessoas, fique à vontade também. Tá bom? Ah, legal, muito obrigado. De Muito bom o nada. curso, tô gostando. Que bom, que bom. Bom, se ninguém tem mais dúvidas ou comentários, agora eu vou passar para o Marcelo. Se ele tem alguma consideração para já ir fechando. Não tem nenhuma novidade, não. Uhum. Tá tudo certo. Tá bom, então. A Marcela perguntou aqui se a disciplina se encerra dia 7/11. Eu não lembro agora qual que é a data exata. Eu tenho que, assim, a última reunião síncrona que está agendada para acontecer é no dia 1º de novembro, uma quinta-feira, mas como a gente provavelmente vai mudar o dia, então vai ser, né, outro dia, mas eu não sei qual é a data Que tá que no eu tenho programa. para... Não, isso é o que está no programa, é dia 1º, isso é o Ah, que está tá. lá. Mas eu não sei a data que eu tenho que a data limite que eu tenho que passar as notas para o sistema. Mas. Então, porque na verdade eu não tenho acesso a isso. Uhum. Mas eu vou perguntar para a secretária e aí, bom, eu informo isso. Mas assim, a última semana que a gente tem atividade é essa do dia 1º de novembro, Ah, tá bom? que é, bom, é a primeira semana de novembro. Ela acaba no dia. Eita, peraí. Não, tem alguma coisa errada. Porque dia 1º não é quinta. Peraí. Na minha Ah, conta. eu O primeiro peguei. dá na segunda, né? Peraí. É porque a gente. Porque um. Né. Bem, então eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar no sistema e vou pedir para a secretária confirmar, porque não é isso não, então. Porque no plano de aula que a gente mandou, para quando a gente é convidado. Quando. Pra, no plano que a gente montou, que tem lá as reuniões e os conteúdos que vão ser discutidos, tal, não sei o quê. Tinha ficado isso, né? Mas não é mais isso. Uhum. Ah, não, peraí, achei um aqui. As atividades. 7/11. Mas 7/11 é sexta, né? Eu acho que vai ficar por aí. Vai ficar aí pelas duas primeiras semanas. Primeira semana de novembro e tal. Aqui tá dando que o último. É isso mesmo. Não, eu olhei na parte. O último plantão de dúvidas que tinha era dia 7 mesmo, que estava Uhum. anotado aqui. Mas, eita, não é. Deixa eu só confirmar uma coisa. Professor, aqui tá falando que tem um trabalho para ser entregue, e esse trabalho é um trabalho que vai ser passado para nós mais para o final, é isso? Um trabalho? Peraí. Ou as avaliações As avaliações aqui vão funcionar como um trabalho. são. É, Será que eu deixei passar alguma coisa que eu não devia ter passado? Peraí. Mas não tem nenhum trabalho a mais pra entregar não, tá? Deixa eu só ver onde. Ah, porque tá, no porque outro aqui tá curso escrito teve, que. no outro curso teve. No outro curso teve. Você tá falando, você leu no programa, né? Isso, está escrito aqui no programa que é 10 pontos as atividades e 90 pontos o trabalho final. Ah, não, foi umas. É que esse aí só. Não, a gente vai fazer só as atividades mesmo. É. Tem um trabalho. Ai, que bom.
Eu fiquei Tá. preocupado. Então Não, tá mas fica bom. tranquilo, o trabalho é de boa, é mais uma mão na massa, assim. Era, né? Na verdade, o trabalho a gente escolhe uma atividade, É. fazia uma atividade semelhante a essa do Surreal, só que do começo ao fim, né? Uhum. Então a gente pegava os dados, gerava algum gráfico, fazia alguma análise não muito complicada, e aí, bom, esse era o trabalho, né? Uhum. Mas a gente não vai fazer, não. Não vai fica meio complicadinho de fazer e corrigir depois a altura. Dar o feedback pra vocês É, à altura, dá um trabalhinho, assim. Que ainda mais tiver caindo em novembro, um monte de coisa acontecendo, fica meio difícil. Tá? Mas não vai ter esse trabalho não, tá? A gente acabou deixando escapar aí sem querer, mas pode ficar tranquilo, Obrigada, tranquilo. tá bom? É... Bom, então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma coisa pra falar, parece que a solução da TAMS está funcionando, pelo que eu entendi aqui. Falar que já fizeram e deu certo. Talvez eu já vou tentar daqui a pouco também. Sim, É, deu certo. deu? Lá nas permissões do Google. Ótimo. É, Então estamos aí já um caminho. Eu vou testar depois e depois eu vou escrever aqui direitinho. Fazer alguns testes e ver o que mandou, o que não mandou. Como eu disse, de vez em quando tem umas mudanças no Google que atrapalham a vida da gente. Mas sem o Google a gente tá com a vida bem atrapalhada, né? Então não vamos xingar muito não, que ele tá nos ouvindo agora. Então é isso, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. Desculpa aqui a demora de hoje, a confusãozinha, que eu não esperava ter mudado as coisas tão em cima. E a gente se vê na próxima. Vamos deixar pra quinta por enquanto, né? É, tá. se nada mudar, continua na quinta, tá? Senão a gente avisa antes. Eu vou. Tenho que terminar umas coisas ainda hoje aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer o quiz enquete ainda hoje. É rápido, mas eu não vou prometer muita coisa não, porque senão depois eu não faz e fica ruimzinho. Mas é isso. Tá bom? Então, boa noite pra todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vem falar com a gente. Escreve aqui, manda post. Achei muito legal a ideia de você, várias pessoas tomarem a iniciativa de ir ajudando os colegas. Isso torna o servidor e torna a comunidade muito mais forte. E é isso. Tá bom? Valeu e tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau, Cauê. Boa Boa noite. Até noite, mais. gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Bom, então, finalizando aqui. Beleza. Até mais. E agora eu vou tomar um chá quente porque a garganta tá pelando aqui. É bom, vai lá. Tá bom? Vai lá. Então, um Então abraço. tá, vou sair aqui. Valeu, Tchau, abraço. tchau.